Dando continuidade ao nosso vídeo sobre composição do solo, agora a gente vai ver mais detalhadamente as unidades que formam os minerais. Então a gente pode fazer uma analogia que eu acho bastante pertinente, que é comparar essas unidades básicas com peças de Lego. Então imagine essas pecinhas de Lego de 2, 3 centímetros, que com várias dessas pecinhas, se a gente juntar muitas dessas peças, a gente pode, unindo elas, formar praticamente qualquer forma. Então a gente pode construir um carro, pode construir uma casa, pode construir um bonequinho, uma figura humana, sempre com as mesmas peças. E a relação dos minerais com essas unidades que a gente vai estudar agora é mais ou menos essa. Então, essas unidades básicas, que são os tetraedros e os octaedros, é como se fossem essas unidades, como se fossem essas pecinhas de Lego. E a gente pode unir elas de várias formas e ter resultados ou compor figuras diferentes. Então, quando a gente junta os tetraedros e os octaedros de formas diferentes, a gente obtém, nesse nosso jogo aqui, minerais diferentes. E esses minerais diferentes se unem para formar rochas diferentes. Então essa é uma analogia que eu acho que facilita a gente conseguir entender o papel desses tetraedros e octaedros e como que eles se refletem na formação de novas estruturas que a gente chama de minerais. Então, aqui a gente tem a forma mais básica de todas, que é um tetraedro. Ele basicamente é uma pirâmide, se a gente olhar para ele. Uma pirâmide formada por 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio com um átomo de silício no centro que ele coordena. Então, esse átomo de silício está ligado, são ligações químicas aqui, que coordenam esses 4 átomos de oxigênio. E esses átomos de oxigênio, se a gente olhar, existem 3 aqui, que a gente chama de oxigênios basais, que, se a gente olhar isso aqui como uma pirâmide, existe a base da pirâmide aqui, que é formado por 3 oxigênios. E um oxigênio que vai ficar para o lado de cima, nessa figura, que a gente chama de oxigênio apical. Então, são 3 oxigênios basais, que estão aqui, e um oxigênio apical, que está nessa parte de cima. Se a gente pegar várias dessas pirâmides e juntar umas às outras, a gente pode juntar pela base dela. Então, a gente vai ter, por exemplo, um oxigênio basal aqui. Esse é um oxigênio basal, certo? Que ele é compartilhado por essa pirâmide aqui e por essa pirâmide aqui. Conseguem ver? Então, esse oxigênio está sendo coordenado por esse silício e por esse silício. Então, a gente une esses tetraedros aqui através dos seus oxigênios basais, formando um início de estrutura. Então, a gente começa a formar aqui uma estrutura a partir do compartilhamento de oxigênios basais. Vejam que o oxigênio apical ele não é compartilhado. O compartilhamento é através dos oxigênios basais. Aqui outra estrutura básica, que são os octaedros. O octaedro, a figura dele, ela lembra um pouco esses balões de São João, que não podem ser soltados. Fique claro isso. Onde nós temos, ao invés do silício, nós temos no centro, quem faz a coordenação é um átomo de alumínio. Esse átomo de alumínio, ele coordena 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio que podem ter aqui ligado um átomo de hidrogênio, por exemplo. Mas então, é um alumínio central que coordena 6 átomos de oxigênio. E a forma é como se fosse uma cinta com 4 oxigênios ao redor desse átomo de alumínio e 2 outros átomos de oxigênio que formam essas pontas dessa figura, que a gente chama de octaedro. E esse octaedro, assim como existe um compartilhamento de oxigênio lá no tetraedro, aqui também existe um compartilhamento de oxigênios que unem esses octaedros e formam também uma folha tetraédrica.
no caso aqui uma folha octaédrica, que são octaédricos. Folha tetraédrica, aqui no caso dos tetraedros. Então, aqui nós temos uma folha, a união delas forma uma folha tetraédrica e uma folha octaédrica. Aqui uma outra visão, então quando a gente tem, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem tetraedros nessa região, uma lâmina de tetraedros, onde tem os oxigênios basais, aqui eles estão de vermelho, os oxigênios basais sendo compartilhados para formar essa folha de tetraedros, e o oxigênio apical, lembra o oxigênio apical do tetraedro? Ele está aqui, sendo compartilhado também com uma folha de octaedros. Então aqui nós temos octaedros e tetraedros que se unem pelo compartilhamento de um oxigênio apical lá do tetraedro. Essa estrutura, a união de tetraedros e octaedros, ela forma um dos minerais mais simples que nós temos. É um mineral que a gente chama de 1 para 1, porque tem a proporção de 1 tetraedro para 1 octaedro. Essa proporção aqui, uma lâmina de tetraedros e uma lâmina de octaedros, é o que a gente chama de mineral 1 para 1. E esse aqui é o exemplo de um mineral super comum nos solos, que é encontrado lá no fim do processo de temperismo, que é a caulinita. Então vocês vejam aqui no destaque que nós temos uma lâmina tetraedral, então a lâmina de tetraedros, e uma lâmina octaedral. Então vejam o destaque aqui para os tetraedros e o destaque aqui embaixo para os octaedros. Quando a gente une essas duas lâminas, nós temos a formação de um mineral chamado caulinita, que é bastante comum nos solos, em todos os solos brasileiros, e especialmente nos mais intemperizados. Então esse é um mineral super comum nos nossos solos, caulinita. Em relação às cargas, então, quando a gente pega uma estrutura dessas que está aqui e liga a outra estrutura, a gente vê que a união entre essas estruturas são formadas por ligações eletrostáticas entre os oxigênios dos tetraedros e o hidrogênio dos octaedros. Então aqui tem uma ligação eletrostática que une essas duas camadas adjacentes. Tem outro grupo de minerais que a gente chama de minerais 2 para 1, que se diferencia dos minerais 1 para 1, porque aqui eu tenho, vejam, uma lâmina de tetraedros, uma de octaedros e outra de tetraedros. Uma de tetraedro, uma de octaedro e uma de tetraedro. Então isso faz com que eu tenha 2 tetraedros para 1 octaedro, 2 tetraedros para 1 octaedro. Então esse é um grupo de minerais que a gente chama de minerais 2 para 1. Daí que vem o 2 para 1, dessa proporção entre tetraedros e octaedros. Então vejam aqui no destaque, destacadas as duas lâminas tetraedrais e aqui destacada a lâmina octaedral. Então vejam, a gente pode, vamos olhar só essa parte, só a parte de baixo da figura. Então nós temos 2 camadas de tetraedro, olhando só para essa parte de baixo aqui, para uma camada de octaedro. Então por isso que a gente tem, duas tetraedros para uma de octaedro. Então esses são os minerais 2 para 1. Nesse caso aqui a gente usou como exemplo um mineral 2 para 1 chamado de vermiculita. E essas camadas, então esses minerais 2 para 1, eles têm um excesso de carga negativa. Se elas tiverem um excesso de cargas negativas, eles vão ter íons no que a gente chama de entre camadas que fazem a ligação entre uma camada e outra. Então aqui nós temos um conjunto, né, de duas lâminas de tetraedro e uma de octaedro, que ela está unida com essa outra camada aqui de 2 para 1 também. Então, o que faz com que essa camada se ligue nessa são os íons que podem ocorrer
aqui na entrecamada. Então, aqui vão ter cargas negativas, aqui vão ter cargas negativas. Consequentemente, se tiver espaço suficiente entre elas, entram íons positivos aqui no meio que vão fazer essa atração. Então, vai resultar numa atração entre essas camadas e faz a ligação entre elas. Se não for possível a entrada desses íons aqui com carga positiva, quem vai fazer essa ligação vão ser forças de Van der Waals. Aqui, olhando de outra maneira, a estrutura dos argilominerais. Então, aqui nós temos o argilomineral 1:1, que eu falei, bastante comum, que é a caulinita. Aqui, vendo de uma outra forma, a gente consegue ver os tetraedros nessa porção e os octaedros nessa porção. Então, aqui a gente tem uma tetraedro, uma camada de tetraedro, para uma de octaedro. Então, nós temos um mineral 1:1. Certo? No próximo vídeo, então essa foi a parte da estrutura. No próximo vídeo a gente vai começar a dar uma olhada um pouco mais detalhada nos principais argilominerais que ocorrem nos nossos solos.